Mano, como você já sabe, hoje em dia nós temos aí um dólar muito alto, um dólar que está gerando aí na casa dos 5,70 a R$ 6. Entretanto, hoje a gente vai falar um pouquinho do porquê esse dólar está alto dessa forma e do porquê há expectativas de que o dólar suba mais ainda. Então, se você está preocupado com o dólar, e tem que estar mesmo, porque o dólar ele impacta diretamente na inflação, basicamente porque os produtos importados de lá de fora eles ficam mais caros aqui no Brasil quando o dólar está mais alto. E tendo isso daí em mente, mano, o que acontece? Na minha visão, existem 4 pontos que estão fazendo o dólar continuar nas alturas e podem fazer inclusive com que o dólar suba ainda mais. E o primeiro ponto, mano, é basicamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Não somente Estados Unidos e China, mas também Estados Unidos contra os próprios aliados ali, como por exemplo o pessoal lá da Europa, Canadá e etc. E o que acontece, mano? Como você já sabe, recentemente o Trump ele deu uma recuada e diminuiu o tom, e isso daí inclusive animou um pouco o mercado internacional, fez com que a bolsa americana, Nasdaq entre outras, desse uma leve acalmada, juntamente com a questão lá da briga do Trump com o presidente do Banco Central americano, do Fed, onde o Trump está pressionando o presidente Jay Powell, o Banco Central, para poder diminuir a taxa de juros, e inclusive falou que estava pensando em demitir ele, só que logo após o Trump ele deu uma abaixada de tom em relação a isso daí também. Então a guerra comercial e esse fator aí da briga do Trump com o presidente do Banco Central estava ali abalando os mercados e pressionando ali um pouco o dólar. Entretanto, como o Trump deu uma acalmada, isso tudo aí deu uma estabilizada, entendeu? Entretanto, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. A partir do momento em que os Estados Unidos taxa um país, como por exemplo taxou a gente em 10%, então a gente tem ali um maior preço dos produtos que são taxados, entendeu? O preço dos produtos que são taxados sobe, e as empresas que são dependentes desses produtos, essas empresas elas sofrem ou então elas se beneficiam com a troca de mercados, onde por exemplo a gente tem uma expectativa de que a gente venda mais carne para a China, basicamente para substituir os Estados Unidos. Então os Estados Unidos taxou o setor lá de carnes da China, e a China, para não ter que pagar mais caro, os empresários chineses, para não ter que pagar uma carne mais cara dos Estados Unidos, talvez eles passem a comprar do Brasil, entendeu? Então esse setor aí nosso de carnes, etc., ele é um setor que pode sair beneficiado, aumentando aí até 30% as vendas de carne para a China. Então existem alguns setores que são beneficiados, como por exemplo esse setor da carne, que tem previsão de aumentar aí as vendas para a China em até 30%. Entretanto, tem outros setores que são prejudicados, e esses setores que são prejudicados, as empresas desses setores, elas na maioria das vezes estão listadas em bolsa, e isso daí joga o mercado para baixo, e isso daí afasta investidores internacionais. E a partir do momento em que o mercado aqui está em baixa, as empresas estão em baixa por conta dessa guerra tarifária, e isso daí afasta investidores internacionais, então a gente consegue perceber um aumento no dólar, entendeu? Então é um negócio bem mais complexo, mas esse é basicamente um resumo do que pode ser dito agora rapidamente em questão da guerra tarifária. Talvez o Trump coloque outras tarifas no futuro, e isso daí aumenta ainda mais a incerteza e faz com que o dólar continue sendo pressionado. Entretanto, sem enrolar muito, mano, a gente já pode ir já para o segundo ponto, que envolve basicamente as guerras bélicas. E esse ponto aqui ele me preocupa muito, das guerras bélicas, porque a gente não sabe como é que pode acabar a guerra da Ucrânia contra a Rússia. A gente está vendo que os Estados Unidos já está tirando o pé. O governo americano anunciou recentemente que se não chegar em um acordo, então os caras vão sair fora. Então a intermediação americana vai acabar, e isso daí está elevando ainda mais a incerteza de como aquilo dali pode acabar. E se
o cenário se desenhar para uma vitória da Rússia, a gente não sabe se as previsões, as projeções dos europeus irão se concretizar mesmo, ou seja, os europeus eles estão projetando que a Rússia não vai parar somente na Ucrânia, entendeu? Os russos eles vão, depois da Ucrânia, atacar outros países, como por exemplo ali os países bálticos, a Polônia, etc. E pelo fato dos europeus estarem com medo disso, de serem os próximos invadidos pela Rússia, ou até mesmo qualquer outro país do bloco oriental, então os caras eles voltaram a se rearmar, entendeu? Começaram a investir ali muito em rearmamento. A França, como você já sabe, falou que juntamente com a Inglaterra, eles estão ali voltando a investir pesadamente em armamento bélico e principalmente nuclear. Os países bálticos voltaram a se rearmar. Então a Europa, de forma geral, está voltando a se rearmar. Da mesma forma que países do Oriente Médio também estão se rearmando. A gente está vendo que a China está aperfeiçoando as suas forças armadas. Estados Unidos gastando bilhões e bilhões, quase trilhões em armamentos, entendeu? Então a gente não sabe a quantas vai a guerra bélica nos próximos anos. E se estourar uma guerra bélica mais forte aí, entendeu? Se a Rússia realmente não parar somente na Ucrânia e avançar sobre a Europa, então a gente não sabe onde isso daí pode acabar, entendeu? Com a guerra da Ucrânia a gente percebeu que vários produtos ali, commodities, ficaram mais caros, por exemplo aí o próprio petróleo, entendeu? Então quando um país ataca o outro, os mercados eles caem, os mercados eles ficam incertos, os produtos, as commodities ficam mais caros, entendeu? A produção para, essas coisas pressionam fortemente o nosso câmbio e pressionam fortemente também a nossa inflação. Então as incertezas, mano, em torno disso daí pode fazer com que o nosso dólar continue pressionado. Mas tendo isso daí em mente, mano, já vou logo pro terceiro fator, entendeu? E o terceiro fator ele também é um fator externo na minha visão, e o próximo é um fator doméstico, é um fator aqui do nosso país que está impulsionando aí a alta do dólar. Mas esse terceiro fator aqui é externo e ele é basicamente a alta taxa de juros dos países de economia de primeiro mundo, entendeu? Os países ali de economia de primeira linha, como por exemplo aí os próprios Estados Unidos e a zona do euro, entendeu? Então os Estados Unidos, quando a gente olha ali para a taxa de juros dos Estados Unidos, ela está girando em torno ali de 4,5%. A zona do euro segue ali uma taxa de juros de 2%, e até mesmo países que sempre tiveram ali os juros zerados, como por exemplo o Japão, seguem aumentando a taxa de juros deles aí, basicamente para tentar conter a grande onda de inflação mundial. Então todas essas incertezas, guerra comercial, guerra bélica, isso daí vem aumentando a inflação, vem aumentando os preços dos países de primeiro mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que segue com a inflação alta, a Europa, a zona do euro ali que segue com a inflação alta também. E esses países, esses blocos estão sendo obrigados a aumentarem as suas taxas de juros para poder tentar conter a inflação. Tendo em mente também que todos esses países, Estados Unidos e a própria Europa, como eu falei anteriormente, todos eles estão gastando muito dinheiro, entendeu? A política fiscal desses países está muito expansionista, principalmente da Europa, onde, ligando até mesmo um ponto anterior que nós falamos, onde eles estão aumentando ali os gastos militares principalmente. Isso daí está gerando uma política fiscal expansionista que no médio a longo prazo vai impulsionar mais ainda a inflação desses caras, entendeu? E o Banco Central deles já está percebendo isso daí e está aumentando a taxa de juros para tentar segurar um pouco esses efeitos que são gerados na inflação. E como que isso daí impacta no nosso dólar aqui, mano? Basicamente pelo fator do investidor externo, entendeu? Então a partir do momento em que você tem 4,5% de juros nos Estados Unidos, que é uma economia aí robusta, a partir do momento que você tem um juros alto também ali na zona do euro, países ali europeus com juros bastante altos, então se torna mais atrativo você como investidor internacional jogar dinheiro nos Estados Unidos,
jogar dinheiro na Europa ou qualquer outro lugar do mundo que também esteja com juros altos do que jogar dinheiro no Brasil, que apesar de estar com juros altos também, é muito mais arriscado do que esses outros países de economia mais robusta, esses outros países de primeiro mundo. Então, se você, por exemplo, é investidor internacional, você investiria no Brasil ou você investiria nos Estados Unidos? Provavelmente você investiria nos Estados Unidos. Por mais que eles estejam pagando um pouco menos de juros, eles estão pagando 4,5%, lá a gente está pagando quase 15%. Entretanto, se você é um investidor mais conservador, você prefere pegar os 4,5%, 5% garantido do que pegar 15% arriscado, entendeu? A relação risco e retorno do Brasil não está fazendo sentido para esses investidores internacionais, e isso daí está culminando em uma gigantesca fuga de capital. Ano passado a gente teve aí uma fuga de capital de bilhões, atualmente a gente continua com uma fuga de capital bem expressiva, e essa fuga de capital, essa saída de investidores do Brasil, essa saída de dólar, está pressionando o nosso câmbio, entendeu? Então esse é mais um fator aí que eu vejo que segue sendo um fator ali crucial para o aumento do dólar. Mas só que até mesmo ligando tudo isso que eu acabei de falar, o próximo fator, ele está basicamente relacionado, como eu falei, esse daqui é um fator interno, entendeu? E ele está relacionado à incerteza Brasil. Então, ligando até mesmo o ponto anterior, a gente consegue concluir que mesmo com juros altos, o Brasil ele segue sem atratividade para o investidor internacional. O Brasil ele não está atrativo para investimento, e isso daí se dá muito por conta do risco, um risco que é oriundo da incerteza em relação principalmente aos nossos gastos públicos. Existe uma política fiscal no Brasil que ela vem gerando incerteza, entendeu? O governo vem gastando muito dinheiro e é um dinheiro que está fazendo falta, entendeu? A gente não está conseguindo honrar as nossas contas públicas de maneira que passe credibilidade para o investidor internacional. E isso daí vem aumentando a nossa dívida, entendeu? A nossa dívida que hoje acho que já gira em torno de 80% do nosso PIB. E isso daí, mano, tá gerando incerteza no investidor internacional. E isso daí também contribui para um afugentamento do investidor internacional, entendeu? Um afugentamento do dólar. A partir do momento que o investidor internacional ele olha para o Brasil e ele não sente segurança no que está sendo feito em relação à política fiscal, então o cara ele não investe aqui. E se ele investe, ele quer uma taxa de juros muito alta, uma taxa de juros maior do que 15%, que é o que está agora, entendeu? Então, entre investir no Brasil, que possui uma economia ali de terceiro mundo, uma economia não tão robusta, com uma política fiscal que não está priorizando cortar gasto, uma política fiscal que não está priorizando ter um certo cuidado com os gastos públicos, com as contas públicas, com a dívida, então a gente consegue perceber que os investidores não tomam esse risco e tiram dinheiro daqui e manda lá para os Estados Unidos, manda para a Europa, manda para qualquer outro lugar do mundo que tem uma política fiscal um pouco mais decente, uma economia um pouco mais segura e uns juros também satisfatório, entendeu? E isso daí, mano, liga até mesmo o fator de que ano que vem tem eleição, entendeu? Então ano que vem tem eleição, é de se esperar que essa política fiscal se torne mais expansionista ainda, é de se esperar que o governo gaste ainda mais dinheiro, e com o governo gastando ainda mais dinheiro é aí que o investidor internacional foge daqui mesmo.